O mundo tem passado muito rápido. As tecnologias que temos hoje, há 100 anos, jamais sonharíamos em tê-las. Mas há 100 anos, as pessoas tinham uma visão de mundo muito mais intimista do que as de hoje. A necessidade de apresentar alguma coisa para o mundo tem cobrado das pessoas muito e exigido tanto que algumas delas se perdem e até deixam os seus valores. É isso que o programa Emuná de hoje vai falar. Eu preciso de paz. Emuná. Bem no final do século XIX, nós tivemos muitos avanços tecnológicos, mas ainda haviam autores e pintores muito hábeis. Traziam consigo a habilidade de repassar também sentimentos, sejam em palavras, seja através dos seus traços na pintura. Muitos deles contribuíram para a formação emocional e intelectual de outras pessoas. Movidos, sim, por um desejo de uma revolução. Essa revolução consistia em mudar as pessoas aqui dentro. Quanto tempo faz que você tem visto pessoas que não conseguem mudar aqui dentro? Elas estão sendo o reflexo da sociedade que vivemos hoje. Uma sociedade, como Zygmunt Bauman disse, sociedade líquida. Mas essa sociedade já está passando. Agora estamos vivendo em uma sociedade da ansiedade, da busca por encontrar algum valor, mas nunca tem. E muitos deles estão querendo retornar às raízes e práticas mais antigas, sendo até extremamente mais radicais do que nunca se houve na história desse planeta. Mas o que houve com aquela sociedade colaborativa, das pessoas que tinham capacidade de refletir e mudar até as suas atitudes com relação a esse tipo de reflexão? Parece que ficou no passado. Mas uma coisa eu quero convidar a você a fazer hoje, é você dar-se a oportunidade de refletir muitas vezes. E uma das coisas que eu gosto muito de trazer aqui para que haja nossa reflexão é a Bíblia. Se você tiver aí a sua Bíblia, eu convido que você leia comigo uma mensagem muito interessante que está especificamente aqui em Isaías capítulo 53. É um texto muito importante para os cristãos porque reflete a figura da pessoa de Cristo e todo o seu sacrifício em prol de cada um de nós. Mas perceba que Isaías, o profeta do Antigo Testamento, há 700 anos antes de Jesus, proferiu essas palavras em aconselhamento ao reino de Judá, para que eles não caíssem em pecado e que tivessem, sim, colocado a sua esperança no Senhor de Israel, que poderia salvá-los. Entretanto, uma doce mensagem vem para nós através de um verso específico deste capítulo. O versículo 2 é incrível. Leia comigo. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz em uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Percebe, o texto está falando exatamente de que a figura que viria para ser aquele que era o redentor, o acolhedor das pessoas, não tinha nada que fosse tão especial, não tinha uma aparência tão vislumbrante, que trouxesse para as pessoas algo tão encantador, que acolhesse as pessoas, que ao momento em que elas pudessem estar na sua presença, ficassem encantados. Mas sabe o que é engraçado de tudo isso? É que ele viveu numa sociedade que esperava alguém grandioso, quase igual à nossa, que o tempo todo se vende a oferta de que uma pessoa deve ser sempre a melhor aparência possível, apresentar para as pessoas o melhor de tudo que tem, do seu idioma e todas as coisas,
Mas aqui, o reflexo é que não significa que ele era simples. A simplicidade, nem muitas das vezes, significa humildade. Mas a simplicidade específica dessa figura, que nós entendemos ser a figura de Cristo, é uma figura muito maravilhosa. Porque essa simplicidade é porque não tinha coisas que comumente alguém que fosse superficial enxergaria nele. A necessidade é que tivesse proximidade, chegasse tão perto, que olhasse para ele e a conversa, a troca que um fizesse com o outro fosse capaz de mudar a sua existência. E você já percebeu que tem pessoas que passam na sua vida e que são assim? Que elas oferecem uma troca. Às vezes elas não tinham nada assim de tão especial, eram pessoas comuns. O que Isaías está dizendo é que Jesus era uma pessoa comum, um ser humano comum. Não tinha pompa, não tinha nada assim tão encantador, mas era tão comum, tão simples como qualquer pessoa do dia a dia. E por que será que aqueles que dizem que falam em nome dele vendem exatamente o contrário? Vendem muita pompa, vendem muito cuidado pessoal, cabelo sempre impecável, às vezes até procedimentos estéticos para passar a ideia de que é uma figura que representa claramente o melhor que esta terra tem para transmitir o melhor para as outras pessoas. Lê do engano! Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós precisamos sim de alguém que seja igual a nós, acessível a todas as pessoas. E esse todas as pessoas inclui o mais humilde até o maior de todos os homens. E era assim que Jesus se colocava, nessa posição de humildade, proximidade. Para ele não existia uma pessoa que tivesse contaminada. Existiam leis muito sérias de saúde para os judeus. E nenhuma delas Jesus utilizou ou impediu de que as pessoas chegassem a ele. Jesus tocava exatamente nos que eram intocáveis. Tocava em doentes de pele, mulheres menstruadas, tocava em cadáveres. Ele tocava em tudo que a lei dizia que era impuro. Ele dava acesso aos inacessíveis. Aproximava das pessoas onde elas estavam. E ao se aproximar, não havia uma cobrança, mas uma linda sabedoria de dialogar com uma pessoa, com uma mulher junto ao poço, e esse diálogo fazia com que a pessoa mesma mostrasse quem ela era. Jesus nunca chegou não apontando o dedo dizendo assim: ei, você se converta, muda de vida, deixa de ser isso ou aquilo. Não. Jesus chegou onde a pessoa estava e disse: segue-me. A história de pessoas assim foram contadas na Bíblia e mudanças lindas aconteceram, como João e o seu irmão Tiago, que eram os filhos do trovão, homens que não suportavam nada, não tinham condições nenhuma de manter a paciência com coisas mínimas que a realidade impunha sobre eles e exercia muito nervosismo na vida deles. Gente tão comum como eu e você. É por isso que temos que ser humildes. Um dos conselhos de Jesus que eu mais gosto é o que está em Mateus. Em Mateus 11, Jesus diz o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Observe que Jesus está convidando para que aprendamos dele. O conceito de aprendizagem dos judeus é diferente do nosso. Há um tempo de convivência, um tempo de
experiência mútua com as pessoas. É como se aprende a se comportar, a como agir. E o único que se torna padrão para isso é Jesus. Paulo até ousou dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sei, muita gente hoje diz que faz isso. Mas é melhor ir à fonte. Não em Paulo. Paulo é o apóstolo. Mas vá à fonte. Aprenda dele com humildade. Aprenda as melhores lições de humildade para aprender a crescer. Porque o texto de Isaías diz que ele subiu como um renovo feito raiz em terra seca. Em um lugar que ninguém esperava, saiu alguma coisa boa. Em um lugar que estava condenado, surgiu uma folhinha verde que brotou, cresceu e trouxe beleza ao deserto. E será que é isso que você precisa fazer hoje? Bom, eu espero que seu dia seja ótimo, que a sua noite também e a sua tarde. Não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza. Eu te convido para que venha e juntos possamos mais uma vez continuar aqui neste programa. Eu desejo a você que Deus te abençoe grandemente. E lógico, você quer participar conosco agora no momento de oração? Convido a você que ore comigo. Coloque os seus pensamentos em Deus. Não vamos pedir nada. Talvez seja uma oração até diferente do que você está acostumado ou acostumada. Mas ore comigo de coração. Uma oração que é dentro de si, para fora, um sentimento verdadeiro e fiel, em amor àquele que nos ama. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, aqui estamos para pedir a sua docilidade, humildade, o seu modo de agir e seu caráter. Nos ensine a ser semelhante ao Senhor, a amar as pessoas quando as pessoas sempre trazem para nós prejuízos, mas que esse amor não seja um amor que queira corrigi-la, mas que o espelho das ações ruins dessas pessoas nos façam refletir para que nossas ações sejam mudadas conforme o seu próprio exemplo. Não pedimos que o Senhor nos transforme, mas pedimos que o nosso coração esteja acessível aos chamados e convites que o Senhor faz para sermos humildes, aprendizes do seu modo de agir. Não queremos exercer sobre nós poder, queremos exercer uma mudança interna que saia de nós para fora e que honre o Senhor com a experiência da nossa vida, onde nós estivermos. Abençoe a vida desta pessoa querida que ora conosco. Abençoe cada um dos filhos, filhas, parentes e todos que estão ao redor. Dê a fortaleza da graça de Cristo. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. E eu aguardo você para mais um programa Emuná, neste mesmo lugar. E eu desejo a você a seguinte bênção: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.